Encerar casos complexos como esse permite ao dentista sempre conhecer muito o caso. Então é muito interessante que nesse caso, um caso complexo de uma paciente com mordida em topo unilateral, em que a gente vai encerar agora as guias caninas. Olha aí, gente, então esse aqui é um kit introdutório, tá? Para quem quer começar a fazer enceramento em casa, tá bom? Inclusive podem ver, ele é um encerador chinês, tá bom? A gente compra ele no eBay, eu devo ter pago em torno de uns $39 mais ou menos, certo? Então como que ele vem? Ele vem, na verdade, uma central, tá? Em que a gente controla aqui as temperaturas, nós temos duas canetas de enceramento, tá? A gente vem então um cabo de força, tá bom? E vários tipos de ponteiras, tá? Que essas ponteiras na realidade elas são até que interessantes, mas principalmente a gente acaba utilizando muito mais essas duas aqui, ó, certo? É uma um pouco mais fina, outra um pouco mais grossa, certo? Logo mais eu vou estar iniciando, fazer um enceramento. Ah tá, e vem as bases ainda, ó gente, isso aqui é importante, tá? Vem as bases para a gente apoiar as canetas, porque essas pontas aqui, no início é muito interessante, mas a gente se queima direto, tá? A gente não está acostumado, mas essas pontas aqui realmente aquecem a temperaturas em torno de 120, 130 graus, então a gente realmente precisa se cuidar para não se queimar, tá bom? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês o início do processo de enceramento daquele caso ali. Aqui está um outro conjunto de coisas que vocês vão precisar para poder encerar em casa, tá bom? Eu tenho diferentes tipos de ceras, tá? Sendo essa aqui uma cera um pouco mais firme e de uma cor cinza, tá? E essa aqui uma cera que eu gosto muito de utilizar, desenvolvida pela Tininha Gomes, tá bom? Uma cera que ela é bastante obediente, tem uma característica super bonita. Essa aqui é uma rosa, tá? Rosa justamente para contrastar com as cores do modelo. Além do mais, vai precisar de uma escova de dente para fazer limpeza no processo de esculpir. Espátulas da tua preferência, eu tenho aqui na verdade uma exploradora, uma 3S e uma cureta periodontal, tá bom? E ainda é interessante ter um lápis ou lapiseira para poder fazer a marcação nos modelos de acordo com o que a gente vai precisar, certo? Então tá, gente, a gente vai iniciar aqui o processo de enceramento, lembrando algumas coisas importantes. Esse articulador A7 Plus da BioArt, eu gosto muito dele por algumas características. Uma delas é ele ter uma angulação no corpo dele aqui atrás, ó, que nos permite manter ele numa angulação de visualização de aproximadamente 45 graus. Então, sentado, a gente consegue visualizar ele de frente de uma maneira muito fácil, tá bom? Outra questão são essas aletas aqui atrás, essas duas aletas, tá? Quando a gente mantém elas desativadas, a gente tem liberdade de trabalhar os modelos. Quando a gente trava elas aqui atrás, elas travam o articulador na posição de relação cêntrica e não permite com que a parte móvel do articulador, a parte superior do articulador, se movimente. Então, ela consegue nos manter sempre na relação cêntrica do paciente, tá bom? Enceramentos como esse, que é um enceramento grande, de uma paciente que tem mordida praticamente de topo, quase que mordida cruzada, na verdade na região anterior, né, como a gente pode ver aqui, existe possivelmente essa paciente que deveria ter uma mordida de topo ou até cruzada, tá bom? Quando tinha os dentes naturais. Então a gente vai, na verdade, buscar uma reabilitação aqui, onde a gente consiga não só descruzar os dentes, mas também consiga gerar para ela, então, guias caninas, guias incisivas, tá? E que a gente consiga retirar os contatos do lado de trabalho e balanceio nos movimentos excursivos, tá bom? Então, devagarinho eu vou mostrando para vocês aqui como é que eu vou fazendo esse enceramento desse caso, tá bom? Então, gente, assim, ó, quando a gente vai iniciar o enceramento, a gente normalmente inicia o enceramento pelos caninos, tá bom? Buscando sempre com que a gente consiga fechar a ponta do canino superior exatamente na proximal entre canino inferior e primeiro pré-molar, né? Em que a gente tem exatamente a formação
da aresta que forma a cúspide do canino, fechando exatamente nesse V que existe entre o canino inferior e o primeiro pré-inferior, tá bom? Então a gente sempre busca uma linha média fechando aqui e depois a gente vai anatomizar o canino de acordo com a estética que a gente necessita. Isso a gente fala dos dois lados e nesse lado também a gente vai buscar. Percebam que aqui o modelo está levemente lascado, não há problema, eu tenho uma cópia desse modelo, tá? E até porque como eu vou encerar, não há problema nenhum. Isso aqui aconteceu no dia que eu estava vazando esse modelo, quando eu fui remover ele da moldeira, ele escapou da minha mão, caiu e lascou o canino, mas tudo bem, não há problema, tá? Aqui é a mesma coisa, eu vou tentar buscar com que eu consiga levar a ponta do canino fechando aqui nesse V entre o primeiro canino não, entre o canino e o primeiro pré inferior, tá bom?